O Massacre da Serra Elétrica. O filme se inicia no meio da estrada quando vemos Franklin tentando dar aquela aliviada na bexiga quando o caminhão do mal passa no pau e derruba o pobre rapaz morro abaixo porque ele é um cadeirante. Eu vou cair! Eu acho que ele devia ter usado uma trava de segurança nessa cadeira daí, mas eu não tô no meu lugar de fala, afinal, ele é o especialista. Bastante perturbado, ele segue viagem com seus amigos e pode apostar que tem um apelido pra ele, porque o cabra é a cara do Faustão, só que bem mais lascado, e eu já vou chegar nesse ponto. Ô louco, meu! O restante do grupo é formado por Kirk, Pen, Sally, irmã de Franklin e Jerry. Eles estão tentando achar uma casa que foi deixada de herança pro Faustão lascado e pra Sally também. No entanto, eles dão carona pra um sujeito que tomou um frasco de Gardenal, já que tem alguma coisa bem errada com ele. Principalmente quando o meliante rouba o canivete do Faustão lascado pra tirar uma farpinha da palma da mão dele. Eu tenho um probleminha. E o mais surreal dessa cena é a galera olhando pro cara fazendo aquilo como se ele tivesse assoando o nariz na camisa. Você também? Não, cara, tem um corte do tamanho do seu pingolinho na mão dele. Só que o Gardenal Boy também tem uma navalha e depois de ser desprezado pelo Faustão lascado, vai pra cima do cadeirante pra deixar uma boa lembrança no bracinho dele. Bom, talvez não tão boa assim. Depois de colocar o cara pra fora da van, nós vemos Jerry dirigindo em câmera lenta só pro cameraman mostrar mais um pouquinho do menino maluquinho. Eles chegam num posto de gasolina porque o tanque tá quase no talo e descobrem que não tem combustível lá. Além disso, os safados não levam a porcaria de um mapa, lembrando que em 1974 não tinha internet e muito menos GPS. Pessoal, parece que estamos num rio de chocolate sem palito de picolé. Vocês vão pegar uma estrada que vocês não conhecem e não levam nem os pãezinhos com manteiga só por garantia. Em vez de esperar no local até que o carregamento de gasolina chegasse, não, eles decidem usar o resto do combustível pra chegar na casa dos irmãos. Tanto trabalho pra chegar nessa bosta de casa só pra ficar lá 5 minutos e os caras ainda deixam o Faustão pra trás. Os caras convidam o maluco pra ir com eles e nem ajudam ele a entrar na própria casa. E aí a gente tem que ver essa cena bem interessante no filme. Meu Deus. Um dos casais resolve dar uma bimbadinha de respeito no riacho perto dali. No entanto, o cara parece não tá com muita vontade de se dar bem, porque ele vê uma casa e decide entrar nela pra ver se lá tem gasolina. É claro, todo mundo armazena combustível dentro de casa. Além disso, ele entra na casa de um estranho no estado do Texas, onde até a criançada tem uma pistola debaixo do travesseiro e espera que nada de ruim vai acontecer com ele. Eu acho que ele tá muito enganado, já que um brutamontes de 2 metros de altura e muito feio parte a testa dele como se estivesse amassando carne moída pro nhoque de domingo. E se tem uma coisa bem feita nesse filme que eu tenho que elogiar bastante, são os presuntos, porque a gente vê o sistema nervoso do cara entrar em tilt e tremer igual vara verde. Bem louco. A sua namorada Pen, percebendo a demora de seu macho em voltar, decide entrar na casa também, mas não antes do diretor dar aquele close bem posicionado atrás da menina, cena essa que na época fez muito marmanjo pagar pra assistir esse filme umas 37 vezes no cinema. A gente tá falando de um filme lançado em 1974, época em que aqueles sites safadinhos não existiam. Eu quero transar! No entanto, Pen entra em um outro cômodo e se depara com umas paradas muito sinistras. Nesse momento, qualquer pessoa normal sairia pela janela ou voltaria pro hall de entrada na surdina sem dar um pio, mas é óbvio que sangue frio não é uma das características dessa desmiolada, o que acaba atraindo Leatherface, que captura a garota. Sally, Kyle e Faustão lascado, percebendo a demora do casal em voltar, faz com que o namorado de Sally vá atrás dos dois. O que eu não entendo é por que ele não deu a chave da van na mão da menina, já que ele deveria fazer um esforço a mais pra proteger a sua amada. Bom, a menos que ele já quisesse terminar a relação. Contudo, ele acha a casa do Leatherface, ouve uns gemidinhos do lado de fora e o que ele faz? Dá meia volta, retorna pra van e vai atrás da polícia? Não, ele vai fuçar o que tá quieto e cai numa armadilha do Leatherface, dando esse rugido bem masculino. Sobrando apenas Sally e seu irmão, apresentador de programa de auditório, os dois deveriam voltar pra estrada a pé, afinal, 3 pessoas do grupo não voltaram daquela voltinha no campo. Além disso, Faustão lascado é cadeirante e é simplesmente uma ideia idiota tentar passar com a cadeira de rodas naquele terreno cheio de vegetação e terra. Só que Sally, mostrando realmente que ela não dá a mínima pro Faustão, resolve ir procurar o seu macho. Além disso, eles ficam brigando pela lanterna como se isso realmente fosse ajudar em alguma coisa, e eu sei disso porque o Leatherface aparece do nada
nada e faz picadinho do Faustão lascado, mostrando que realmente esse é um dos caras mais azarados dos filmes de terror. É então que a nossa Final Girl, como a gente fala no BR, a mocinha em perigo, resolve correr pela floresta alucinada, berrando tanto, mais tanto que a minha mulher teve que tomar uma cartela de paracetamol pra dor de cabeça passar. E galera, essa perseguição poderia ter um terço do tempo que ela dura, porque deu tempo de eu ir na padaria comprar pão e a correria ainda não tinha terminado quando eu voltei. 6h30 depois. 3 dias depois... Eu entendo que ela tá com o rabicó na mão, mas pensar um pouquinho não faz mal a ninguém, tipo, ela podia ter aproveitado a escuridão do local pra se esconder, ou pelo menos parar de gritar e fechar a matraca, já que os berros acabam atraindo a atenção do Leatherface. O cara tava com uma serra elétrica, ou motosserra para os especialistas, que Sally nem precisava olhar pra trás. Essa parada faz um barulho do diacho, dava muito bem pra saber se ele tava perto ou longe dela. Nessa brincadeira de pique-esconde, a garota encontra a casa do próprio vilão e faz a coisa certa em correr pro andar de cima, onde ela poderia ter dado uma bica na janela, ter pulado em segurança e ter se armado com um caco de vidro. Mas não, esquece o que eu falei, porque ela prefere pedir socorro pro Charles Xavier versão a múmia, que eu tenho quase certeza que não vai servir de muita ajuda. Eu também. Resumindo a história, o Leatherface consegue seguir a Chong até a sua própria casa. Depois a Sally, achando que era Jean Grey, tenta atravessar pelo vidro, mas não dá certo, e o filme demora mais um pouquinho, uma nova perseguição no meio do mato, até a Sally chegar naquele posto de gasolina que a gente viu momentos antes. O que acontece depois, cara, é surreal pra mim. Ela encontra o dono do local, que diz que vai pegar o carro pra eles irem atrás da polícia, mas magicamente o Leatherface para de perseguir a garota. Tô sentindo cheiro de merda. Qualquer pessoa com 2 neurônios ia achar essa coincidência muito estranha, menos a Sally, o que acaba numa situação bem ridícula. Se você tem uma faca e seu oponente tem um cabo de vassoura, eu colocaria meu dinheiro na primeira pessoa, mas neste caso Sally burramente esquece como usar essa parada porque ela toma uma surra igual aquela que a dona Florinda dava no seu Madruga. Sally é levada novamente pra casa de Leatherface e agora a parada tá de mal a pior, porque a gente vê os 3 patetas reunidos. Bom, na verdade 4 se você contar o vovô mumificado. E eu vou falar pra vocês que essa é uma das melhores coisas do filme, porque igual ao remake de 2003, a gente fica com muito nojinho dessas figuras sinistras, já que eles fazem terror psicológico barra pesada com a garota. Sally tá de joelhos, com as mãos imobilizadas e com o pescoço sendo travado pelo Gardenal Boy. A única saída que eu vejo aí é usar as pernas pra se jogar de lado e chutar o rapaz iluminado pra ganhar alguns segundos de vantagem pra conseguir fugir daquele local. Pra sorte da nossa heroína, os caras deixam o vovô finalizar o serviço, mas como ele tá mais pra lá do que pra cá, Sally consegue fugir mais uma vez tentando usar o truque da Jean Grey. Temos jovens que podem atravessar paredes. E jovens que pensam que podem atravessar paredes. Mas é então que o Tim Maia tá passando de caminhão na rodovia e atropela o Gardenal Boy que tava perseguindo a Sally. Ou melhor, ele atropela um bonecão de posto, já que a produção não fez nem questão de disfarçar. Ficou, ó, uma bosta. No entanto, no meio dessa pataquada, sabe quem não é brasileiro, mas não desiste nunca? O Leatherface, já que ele sai adoidado com a serra elétrica e começa a rabiscar a porta do caminhão. Uma coisa surreal nesse momento pra mim é que bastava o caminhoneiro arrancar com o veículo de lá, mas não, os dois decidem sair a pé e correr pela estrada. Eu tenho certeza que essa é a melhor ideia no momento. Pelo menos o Tim Maia é bom de beisebol e dá um strike na cabeça do vilão. É strike o nome disso? Eu não sei, eu não entendo nada de beisebol. O que faz Leatherface machucar a perninha, mas não bastante, porque o danado continua a perseguição até um outro motorista aparecer e Sally aproveita para pedir carona e vazar de lá, enquanto o nosso queridão perseguidor faz a dança da serra elétrica no nascer do sol, dando pra gente uma das cenas mais icônicas do cinema de terror. É muito lindo. E afinal, o que aconteceu com o Tim Maia que saiu correndo? Eu espero que explique essa parada em Um Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, que estreia na sexta-feira, dia 18, na Netflix. O Massacre da Serra Elétrica foi um sucesso de crítica e fez muito, mas muito dinheiro. Tendo custado apenas 140 mil dólares, o longa conseguiu arrecadar mais de 30 milhões, o colocando na lista dos 100 filmes mais rentáveis da década de 70. O total de presuntos é de 5 corpos e o ganhador da medalha de ouro vai pro Kirk. Eu deixei 2 sugestões de vídeos pra vocês. A primeira é como derrotar o remake desse filme, lançado